Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, nós começamos mais um programa Restaurando Vidas pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia rico da graça do Senhor na sua vida e que você possa ter esperança no Senhor. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo a esperança, onde as pessoas estão olhando para as coisas desse mundo, estão vendo ali crimes, corrupção, estão vendo pessoas cada vez mais à margem da sociedade, e muitos homens de bem, muitos homens trabalhadores estão desanimados com a vida. Jeremias foi um profeta que pregou a palavra do Senhor, mas não foi ouvido, e ele passou por momentos muito difíceis, e essa nação chamada nação do Senhor era uma nação rebelde, não queria ouvir as ordens do Senhor. E este homem, quando ele escreve aqui Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. O que te dá esperança? Será que é você ter um salário dobrado? Será que é você ter um curso superior? Será que é um político que você espera nele que ele vá resolver a sua situação? Será que é o Brasil pegando as marchas do crescimento novamente? Não. Eu quero falar algumas coisas que podem te dar esperança. Primeira delas, mesmo você e eu sendo pecador, Jesus Cristo deu a vida por nós. Mesmo eu e você não merecemos, Deus nos amou de uma maneira tão forte que Ele enviou o Seu Filho para que nós tivéssemos oportunidade de vida eterna. Mesmo quando eu e você pecamos e nós nos arrependemos em verdade, o Senhor nos restaura, o Senhor nos perdoa e o Senhor cancela o nosso pecado. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Isso deve te dar esperança. Você precisa colocar os olhos no Senhor, você precisa buscar na palavra do Senhor a orientação para a sua vida. Creia no nome do Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que esse dia seja um dia abençoado, que esse dia seja um dia cheio de esperança na sua vida, que você possa sair da sua casa para o trabalho, alegre no Senhor, esperançoso no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero conversar hoje com o meu irmão em Cristo, Marcelo. Marcelo é empresário em Poços de Caldas, é um vereador eleito, e ele tem uma mensagem do Senhor para a minha vida e para a sua vida. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, presbítero Marcelo Heitor da Silva. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Bom dia a todos. E é com muita alegria também que hoje nós estamos aqui no programa Restaurando Vidas. Amém. Meu irmão, a tua história, a gente vai fazer lembrar, né? Uhum. Você nasceu num lar cristão. Isso. Você teve uma educação bíblica. Você teve uma juventude tranquila. E você foi morar nos Estados Unidos. Isso. Correto ou não? Isso mesmo, pastor. Você foi buscar uma oportunidade melhor? Isso, pastor. Graças a Deus eu tive, né, o que eu falo, o privilégio, né, de nascer num lar cristão, apesar de acontecer a conversão do meu pai um pouquinho mais adiante, mas tive essa oportunidade e aos 20 anos, no momento ali entre continuar a faculdade ou ir para fora para tentar um recurso melhor para voltar para casar, né, tive essa oportunidade e acabei decidindo e morando lá por 5 anos. E qual foi a experiência que você tirou lá, além do dinheiro, né, para começar aquela vida? Uhum. Foi uma experiência muito boa, pastor, uma experiência de vida muito boa, uma experiência onde tive várias oportunidades, né, não só profissionalmente, mas principalmente espiritual, pessoal, e acredito que foi algo onde que Deus me deu essa oportunidade, foi algo muito bom, muito especial mesmo na minha vida, onde que trouxe um amadurecimento muito grande. Muitas pessoas, quando saem de perto da família,
elas aproveitam para fazer o que a carne quer. Isso. Você conseguiu lá se manter no Senhor, submisso ao Senhor, na obediência ao Senhor? Sim, pastor, foi algo que, quando eu saí daqui, né, foi uma das orações que eu fiz, que Deus preparasse não só o trabalho, né, cuidasse da minha vida, mas também que preparasse uma igreja onde eu pudesse servir também, cultuar a Deus, né? E no período que eu estive lá, nos 5 anos que eu morei, eu participei da Igreja do Nazareno, né? Igreja que foi idealizada pela igreja aqui de Campinas, né? E lá também servi, participei da igreja, participei do Ministério de Música, né? Voltei, regressei, né? Tive a oportunidade de nascer na igreja presbiteriana, né? E aonde congrego até hoje. Mas no período que morei nos Estados Unidos, congreguei na Igreja do Nazareno, que foi filha da Igreja de Campinas. E esse tempo foi um tempo assim de buscar a presença do Senhor de uma outra forma, porque Sim. sem a família, longe de todos, né? A maioria das pessoas acaba se perdendo nisso, né? E você teve que trabalhar, juntar o dinheiro que você queria juntar e teve que buscar o Senhor Jesus. Eu falo que foi um momento de crescimento porque onde talvez eu poderia, né, estar longe de todos, né, naquela talvez, puxa vida, aqui hoje eu tenho a minha liberdade, né? Mas eu creio, né, que o princípio do temor ao Senhor é saber justamente que Deus ele está conosco em todos os lugares, não importa se nós estamos sozinhos ou não, né? Deus ele nos acompanha, né? Ele habita dentro de nós e essa experiência justamente me trouxe uma maturidade muito grande, porque ao mesmo tempo onde eu tinha talvez a liberdade, né, de estar longe dos olhos, né, das pessoas que aqui me conheciam, mas eu sabia que Deus estava comigo ali e nesse sentido eu pude servir a Ele, mas sabendo que os olhos deles estão em todos os lugares, né? A onipresença se fazia ali, né, contigo, não é verdade? Amém. Meu irmão, você conseguiu êxito na sua viagem, no seu projeto, você começou aqui uma empresa. Como tem sido essa relação? Empresa, casamento, vida espiritual, porque as pessoas têm dificuldade de ser um empresário e manter uma vida coerente com a palavra do Senhor. Sim. Como é que tem sido essa experiência para você? Pastor, eu creio que nós como cristão, né, a gente tem que, muitas vezes, o cristão quer separar, né? Olha, a minha vida com Deus é uma coisa, a minha vida com a minha família é outra coisa, a minha vida nos negócios é outra coisa, né? Mas eu não creio assim. Eu creio que Deus ele faz presente em todos os locais, né? Em todas as situações, né? E nós temos a oportunidade de servir a Deus em todas as situações. E isso é algo muito desafiador, né? Quando eu falo isso, porque muitas vezes a gente tem essa tendência de querer separar, olha, hoje eu sou cristão, é no domingo, então eu vou cultuar a Deus e tenho minha postura como cristão, mas segunda-feira é outra coisa. Eu sou um sonegador, isso, eu vou pagar diferente do que eu combinei, porque aí não tem nada a ver. Domingo eu volto a ser crente. Domingo eu volto, né? Mas a palavra de Deus não nos ensina assim, né? E certamente na minha família, né, mando aqui um abraço para minha esposa Cíntia, né, para o meu filhinho Daniel com 6 meses, e sempre eu tentei realmente ter essa visão, né, essa consciência, e Deus certamente tem abençoado, né? O servo ele é na igreja, na empresa, no lazer, no estudo, na família, ele continua sendo servo. Sim, eu creio dessa forma e creio que Deus tem se alegrado, pastor. Deus tem nos abençoado, apesar da gente viver numa situação, agora trazendo para o lado empresarial, né, uma situação, um momento de crise, né, de um momento difícil, né, a gente tem percebido, né, muito desemprego, uma situação econômica difícil, mas Deus tem abençoado, né, nós temos ali uma propriedade, uma livraria, e Deus tem nos honrado, né, já estamos ali há 10 anos, e Deus tem abençoado, acrescentado, né, o dia após dia, né, não tem deixado nos faltar. Amém. Meu irmão, eu queria falar sobre o novo desafio.
Hoje você ainda não tomou posse, mas você é um vereador eleito. E em janeiro próximo agora você toma posse. Qual é a sua expectativa? Olha, pastor, uma alegria, algo que Deus nos proporcionou. Confesso que relutei bastante, inclusive no período que antecipava a questão se eu participaria ou não, a decisão ou não, né? Na verdade, surgiu esse convite no ano passado e coloquei diante de Deus, pedi que realmente Ele trouxesse essa confirmação e algo que, na verdade, sempre a gente tem costume de fazer, mas acreditava que era uma decisão muito séria, uma decisão muito que mexeria muito, não só com a minha vida, mas como da minha família, enfim. Mas depois de relutar bastante, eu acabei aceitando esse desafio, que foi concorrer às eleições municipais desse ano. E graças a Deus, né, eu vejo que foi um presente de Deus, que Deus colocou um presente, mas com uma responsabilidade muito grande, né? E eu vejo que, não só na política, né, como a gente acabou de falar, acredito que sempre, né, é muito importante a gente colocar Deus à frente na nossa vida, né? E certamente na política também. Hoje nós temos tido uma situação política nacional muito ruim, né, onde o descrédito está muito grande, né? O descrédito com o político é algo muito sério, muito grande. E então eu creio que, primeiramente, trazendo Deus à frente, né, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele força, eu creio que a gente vai ter condição de desempenhar o papel que nos foi colocado como vereador aqui em Poços de Caldas. Você falou do descrédito, eu quero ir um pouco mais. As pessoas que se dizem cristãs e estão na política, elas estão envolvidas, não todas, sim, mas uma grande parte em escândalos. Esse desafio para você chegou a ponderar isso? Você chegou a pensar, olha, eu tenho mais a perder ou eu tenho mais a ganhar? Isso ocorreu? O que Deus te mostrou? Qual é a direção que Ele te deu? Porque hoje, quando você fala evangélico, a gente fica, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada se é mesmo, né? Isso. Olha, pastor, eu confesso, né, foi pontos que eu pensei muito, né, pesou bastante na minha decisão, no sentido assim, devo aceitar, não devo aceitar, né? Hoje ainda existe um preconceito muito grande, né? Mas quando a gente fala, né, vamos usar o termo aqui, evangélico, na política, também, infelizmente, a gente tem visto que não são todos que têm dado um bom testemunho, né? Infelizmente, a gente percebe que alguns também não têm tido uma conduta boa, uma conduta de ética, de respeito, né? E talvez seja aquilo que a gente acabou de falar, né? Talvez seja o evangélico que acredita que ele sirva a Deus no seu domingo, mas Deus não tem nada a ver com a política, né? Então a sua conduta de ética, honestidade, a sua honestidade, caráter, talvez né? Caráter, né? Ele não se parece com Cristo. Não se parece com Cristo. Isso a gente fala como cristão, mas na verdade são qualidades que o ser humano, né, deveria ter, né? Mas quando a gente, como cristão, e a gente olha para o exemplo de Cristo, né, Ele nos trouxe exemplos de integridade, de amor ao próximo, de respeito, né, de algo que realmente foi aquilo que a gente acabou de falar. Saber que mesmo sozinho eu tenho alguém a quem prestar conta, que é Deus. Nós vivemos em Poços de Caldas, em qualquer lugar do país, uma situação difícil com a saúde, sim, com a segurança, com a alta taxa de impostos, né, somatória, sim, de impostos. Nós vivemos situações muito difíceis que têm roubado, vamos dizer, vou usar a palavra, roubado das famílias aquele valor que eles poderiam estar investindo, né, em alimentação e tal. Sim. Dá para fazer alguma coisa? Creio que sim, pastor. Eu creio que com ética, com respeito, principalmente o amor ao próximo, né? Quando a gente fala, talvez, da saúde, né? Se você tira um recurso da saúde, um dinheiro público, que na verdade são impostos, né, que nós pagamos,
certamente talvez você está tirando vidas ali, você está matando pessoas. Então é algo muito sério, algo muito preocupante. Mas eu creio, né, eu creio com a fé que nós podemos fazer algo de melhor, né? A palavra de Deus nos diz lá em Salmos 33, versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Eu creio que se nós olharmos para Deus, né, se o ser humano, se o político olhar mais para Deus, ele vai ter uma consciência melhor, né? Ele vai ter uma consciência de que talvez, se for no poder público, se for no legislativo, se for no executivo, não importa, se for a função que talvez ele foi eleito, né, pensando na política, ele vai ter um temor maior, ele vai ter um respeito maior com o próximo. Eu penso assim e eu creio que... Ele vai ser coerente com a palavra de Deus. Vai ser coerente na hora de votar algum projeto, esse projeto tem que glorificar a Deus, né? Isso, tem que trazer benefício real para o povo. Sim, sim. Agora, meu irmão, o nosso país, na minha visão como pastor de uma igreja, o nosso país, ele precisa de receber das nossas orações. Os cristãos, ao invés de ficarem publicando críticas destrutivas nos Facebook, no WhatsApp, eles precisariam se ajoelhar, se prostrar e obedecer a palavra, orando pelos governantes, abençoando, pedindo para o Senhor sarar a nossa terra. E precisariam também voltar para o caminho do Senhor, né, a maioria, né? Sim. E pedir para que Deus direcionasse a nossa nação. O senhor acha que o povo cristão, de uma maneira geral, tem orado pouco pela nação? Creio que talvez precisasse orar mais, né? Eu creio que na história, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que nações, quando voltaram as costas para Deus, foram nações que sofreram, né? Foram nações que padeceram, mas em determinados momentos, quando a nação voltou os olhos para Deus e clamou, né, e buscou a sua face, Deus é um Deus misericordioso, né? Deus é um Deus de graça, de amor, e certamente Ele tem prazer em ouvir a oração do seu povo. Então, se nós temos passado por momentos de dificuldades na nossa nação, eu creio que é momento, né, do povo olhar para Deus, voltar a sua face para Ele, e certamente Deus estenderá a sua mão para a nossa nação, né? É a minha oração como cristão também, para que nós possamos viver tempos de justiça, né? Tempos de paz na nossa nação, né? Porque a justiça do homem, ela é falha, né? Muitas vezes chamada de trapo de imundície. Trapo de imundície, né? A justiça do homem é uma justiça falha, e apenas a justiça de Deus que é algo que vem na medida certa, né? Então, é tempo de nós olharmos para Deus, voltar, e creio que Deus tem ouvido a oração da nação, né? Talvez esse momento que temos passado de dificuldade seja um momento também oportuno para que a nossa nação volte, né, os olhos para Deus, para que, quem sabe, em tempos breves, possamos ter mais tempo de paz e de justiça na nossa nação. Amém. Eu queria falar para você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que o problema da corrupção da nossa nação não é um problema só do político, é um problema das famílias. As famílias estão corrompidas porque se desviaram do caminho do Senhor. Não há mais o temor ao Senhor. A igreja, chamada Igreja Evangélica, do qual nós dois participamos, ela tem errado muito, ela tem se desviado dos caminhos do Senhor, ela tem pregado coisas que a Bíblia não diz para pregar. O povo tem vivido uma vida de um evangelho light, adocicado, açucarado, um evangelho também corrompido, adulterado. E nós, como cristãos, precisamos colocar os nossos joelhos ao chão, colocar a nossa cabeça ao pó e clamar: Senhor, antes de mudar o político, muda a minha vida, muda o meu coração, porque eu faço parte dessa nação. E o problema dessa nação não é só na política, não é só no serviço público, é na família. As famílias estão desviadas do caminho do Senhor. Essa é a visão que eu tenho como um pastor de uma pequena igreja, não é representando ninguém, é a visão que Deus me deu. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e pedir que o Senhor sare e restaure o nosso coração, a nossa intimidade com Deus, porque nós, como famílias, iremos construir uma nação
que esteja de acordo com a palavra de Deus. Amém. Amém, irmão? Amém, pastor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Daqui a pouco eu quero que você volte já como vereador empossado para falar dos projetos, para falar como que o nome de Jesus está sendo engrandecido na Câmara Municipal, para falar o que Deus tem feito, não é verdade? Sim, sim. Então eu vou contar com o senhor no ano que vem, né, 2017, para o senhor voltar aqui e falar o que está acontecendo para nós. Amém. Tá bom? Será um prazer, pastor Pedro, né? Pastor que eu tenho amizade há anos, na verdade já é a segunda vez que nós estamos aqui participando do programa e estarei aqui sempre à disposição, né? Na verdade, quero contribuir, quero ser uma voz lá dentro da Câmara Municipal, no qual que a gente possa ser um canal de bênção, né? Não só para a Câmara Municipal, mas para toda a Poços de Caldas. Quero agradecer aqui a todos que oraram pela minha vida, né? Peço para que a igreja, né, esteja colocando não só a minha vida, mas a nossa cidade diante de Deus, né? Quero agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, né, agradecer ao povo que certamente, se não fosse pela amizade, pela confiança, certamente também não chegaria lá, né? Foi propósito de Deus, mas certamente Deus tocou no coração e as pessoas usou e correspondeu a esse pedido. Amém. Deus te abençoe então. Amém. Conversei com o meu irmão Marcelo Heitor da Silva e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Quando você entra a um templo de adoração, quando você vai a uma congregação buscar a palavra do Senhor, qual é a mensagem que você espera? A igreja contemporânea, ela tem errado porque ela tem tentado fornecer a palavra que vai alegrar o coração dos ouvintes, e os ouvintes têm errado também de ir à casa do Senhor, de ir ao templo do Senhor, buscar uma palavra para trazer sucesso à sua vida. Você quer uma palavra de sucesso, de prosperidade financeira, você quer uma palavra de cura, mas será que é essa palavra principal que o Senhor tem para você? Eu quero ler 2 textos. O primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O segundo texto, Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pelo poder da Tua palavra, pela vida que há na Tua palavra. Nós queremos ser tratados pela Tua palavra, Senhor Deus. Essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja impactada pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra pode restaurar vidas, a Tua palavra pode salvar o pecador, a Tua palavra pode curar o enfermo. Vem com o Teu poder sobre a minha vida e usa da minha vida para abençoar vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. João Batista prega arrependimento. Jesus, quando ele vem do deserto, que ele foi tentado ali por 40 dias, ele começa a sua pregação, ele cita a palavra do Senhor e ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Você já passou pelo verdadeiro arrependimento? A igreja contemporânea, ela acha que aceitar a Jesus é simplesmente falar: olha, Jesus é o meu Senhor e está tudo certo. Não está tudo certo. Se você não se arrepender em verdade dos seus pecados, você nunca terá a salvação em Cristo Jesus. É preciso passar pelo arrependimento.
A fé nos leva a Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele a santidade perfeita, e quando olhamos para nós, vemos o estado de pecado que nos encontramos e nos arrependemos. Olha o que diz a palavra do Senhor: arrependam-se. O que é arrepender? Arrepender é ter a mente mudada. As pessoas que se arrependem verdadeiramente, elas não pensam mais da maneira que pensavam. Elas não desejam mais aquilo que desejavam, porque agora o pensamento delas foi mudado e transformado pelo Senhor. Há uma regeneração na vida delas. Elas foram transportadas do império das trevas para a luz. Agora não há como continuar no mesmo sistema de vida. As pessoas que hoje buscam a Deus, mas que têm a vida como era antes de conhecer Jesus, elas não passaram pela conversão. Arrepender é ter a mente mudada, é ter a mente transformada. Arrepender é também ter o coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que Ele trocaria os corações de pedra e colocaria um coração de carne. Um coração de carne, ele se prostra diante do Senhor. Quando nós somos do mundo, nós nos deliciamos com as coisas do mundo. Quando nós somos exortados pela palavra, nós falamos: nós não queremos a palavra, nós queremos o mundo, nós queremos as coisas que essa vida pode nos fornecer, nós queremos as coisas que essa vida pode nos dar. E quando nós temos um coração quebrantado, um coração contrido, nós nos dobramos diante do Senhor e falamos: Senhor Deus, eu preciso da tua transformação, trabalha no meu coração. O meu coração está sensível à mudança do Senhor. Nós precisamos dobrar os nossos pescoços e olhar para baixo e com vergonha, com zelo, dizermos: Senhor Deus, eu me humilho na tua presença. Tem mais uma coisa que acontece aqui, quando nós nos arrependemos, é a tristeza para com o pecado. As pessoas estão pecando dentro das igrejas hoje. Aliás, os pastores estão pecando, trazendo coisas do mundo para dentro das igrejas, mentindo para o povo com uma palavra adocicada, adulterada, uma palavra corrompida, um evangelho light. Os pastores estão mentindo, eles não estão com tristeza pelo pecado. Muitos deles têm se vendido. As pessoas estão entrando dentro da igreja, adorando o Senhor, tocando no louvor, fazendo orações ali audíveis, mas estão em pecados, e quando nós nos arrependemos em verdade, nós nos entristecemos com o pecado. Olha, o crente até peca, mas quando ele peca e se arrepende tão profundamente que ele se dobra diante do Senhor. Tristeza com o pecado. Nós temos visto aí, as pessoas contam das suas aventuras dentro da igreja. Olha, quando eu não estava na igreja eu fazia isso, e dão risada e dão gargalhada. Nós não podemos ter essa mente, nós não podemos ter esse coração endurecido, e nós não podemos nos alegrar com o pecado. Tem mais uma coisa que eu aprendo: nós precisamos ter a confissão dos nossos pecados. A pessoa que se arrependeu verdadeiramente, todos os dias ela confessa pecados, porque nós pecamos todos os dias, mesmo não amando o pecado, nós pecamos. E nós precisamos confessar e dar nome. Não é assim: ó Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor Deus, perdoa esse pecado e mais aquele pecado. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Nós precisamos ter um momento de confissão. Tem mais uma coisa que eu aprendo: a pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela se afasta do pecado. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem que agradava a Deus, justo, temente a Deus, reto, e que se desviava do mal. Nós precisamos nos desviar do pecado. Muitas pessoas dizem: olha, agora eu me converti, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso sentar naquela roda ali. Não sente na roda dos escarnecedores. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não caia nessa, afaste-se do pecado. Se você tem um problema com a pornografia da internet, afasta-se do computador. Se preciso for, destrua o seu computador. Mas antes você ganhar ali o favor de Deus, você ter a intimidade com Deus, de que você ser destruído. Afaste-se do pecado. Cuidado com o que você assiste, cuidado com as músicas que você ouve. Tem mais uma coisa: eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso ter tempo de comunhão com Deus. Eu preciso ter tempo na presença do Senhor. Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso de parar de confiar nas minhas obras e confiar na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Essa obra é a obra perfeita.
no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e pelo teu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer a morte que nos pertencia. E através da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós temos a garantia de vida eterna. Senhor Deus, abençoe essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada no poder do Senhor e que ela tenha uma vida transformada pela graça e misericórdia que só o Senhor pode derramar. Eu abençoo cada ouvinte, cada pessoa que assiste, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa viver o melhor de Deus, que você possa amar a palavra de Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.